queridinho, conquistou vários títulos, mostrava um bom trabalho, mas ele está contribuindo também para que haja uma desconfiança em relação a ele, ao trabalho dele. Não só escalando de um jeito meio estranho, essa coisa que a Domi falou, né? O jogador reclama que ele não treina o time titular, vai trocando toda hora, mas das últimas entrevistas dele. Primeiro, em relação ao caso do Vini Júnior, que foi lamentável, né? E depois, ele disse que o Flamengo jogou muito bem. Depois desse jogo, a eliminação para o Lanús, ele na coletiva, não, o Flamengo jogou muito bem, foi excelente. Então, que mundo que ele vive? Onde que ele está? Então, ele está contribuindo para que as críticas aumentem em relação a ele. Outro que está também ouvindo muitas críticas, nós estamos falando de técnicos brasileiros, jovens, é o Rogério Ceni, né? São dois técnicos que estão sob a luz, estão sendo observados e não estão no momento bom. Que tudo pode acontecer em relação a eles. Mas no caso do Bahia, não é uma situação diferente? Pensando que agora não tem mais nenhuma competição internacional, foi eliminado, ou é igual ao Flamengo? É a mesma crise? Não tem competição internacional porque foi eliminado. Aí é uma vergonha. Tem muito dinheiro envolvido em relação ao Bahia, você entendeu? Quer dizer, ele não está na competição internacional porque foi eliminado. A minha pergunta era essa. Está mais crise no Bahia ou não? O Flamengo também está nesse momento de crise. A gente pode chamar de crise é crise e vice-versa, mas depende de onde está a crise, do tamanho da crise. No Flamengo a crise tem um tamanho X, no Bahia tem um tamanho Y, né? São dois grandes clubes com grandes torcidas, sei lá o que. O Flamengo, a crise talvez seja maior, porque é o time de maior torcida do país, né? Tem um elenco mais caro, trouxe um jogador mais caro, o Paquetá, que ninguém sabe se ele é ponta direita, volante, meio de campo, não sei o quê. Está sendo ainda uma coisa em busca de uma posição. E o técnico, que era todo querido, exaltado e tal, está se mostrando inseguro em algumas situações, dando entrevistas que estão decepcionando o jeito dele pensar, dele falar, e a torcida está começando a se incomodar. Então, a crise do Rogério Ceni é que o Bahia, em torno do Bahia, havia uma expectativa muito grande que o Bahia fosse ser uma grande força no futebol brasileiro. Que o Bahia faz parte do Grupo City, né? Então essa eliminação aí para o time chileno foi vergonhosa. Então, um time como o Bahia, que gasta muito dinheiro fora de competições internacionais, o dinheiro começa a não entrar do jeito que eles esperavam. Então, ele pode começar a perder o prestígio, não só junto ao torcedor, perder o prestígio junto aos donos, ao Grupo City, que esperava que o Bahia fosse mais adiante. São crises. Crises são crises. O Flamengo tem um tamanho. Agora, dois técnicos que se vê, tem potencial, a expectativa que a gente fala sempre dos técnicos estrangeiros, são dois técnicos jovens brasileiros que se mostravam muito bem à frente das suas equipes. De repente estão vivendo um momento que não é muito favorável para eles. Se eles vão sair dessa crise, vão conseguir dar a volta por cima, só o tempo vai dizer. Agora, quem está mais no foco, evidentemente, é o Felipe Luiz, porque Flamengo é Flamengo, como diria o outro, né? Perfeito. Vou fazer um intervalo muito rápido, mas só se você está assistindo a gente na TV, tá? A gente continua ao vivo aqui no YouTube. E não esquece de deixar o like e também aproveita, abre o celular aí para botar na nossa enquete, mandar perguntas. Eu leio todas as mensagens, até as que detonam a gente. Até que me chamam de... Hoje, primeira vez que eu li isso, Domi Lacra, um negócio assim, Domi Lacra Becker. Voltamos já. Bom, mas de fato, Fabiola, tem a questão dos bastidores, né, que a gente falou um pouquinho, mas também tem esse que é o pior início de temporada dos últimos 10 anos do Flamengo. A gente viu um levantamento de quando foi a quinta derrota. Agora, em 2026, foi no 11º jogo. É muito rápido. Pensar em 2025 foi 41º, 37º, 43º. Aí já tem uma expectativa alta, não começa a entregar, é uma bola de neve. Domi, eu realmente não entendo como que um time, há poucos meses, jogava um futebol muito consistente, eficiente, inclusive fazendo gols de bola parada, de escanteio. Rodrigo Caio, nós não falávamos aqui, Rodrigo Caio é um cara da comissão técnica que desenvolve as jogadas de bola parada. O Flamengo não tomava gol. Como é que o Flamengo hoje não faz gol, né? Então, assim,
não faz gol e toma gol em todas as partidas. O que mudou, gente? Assim, é um time que estava enfrentando o PSG de igual, assim, poderia muito bem aquela partida ter ido para pênalti. Eu realmente, assim, é o mesmo elenco, só mais reforçado. É difícil de entender, porque a questão física não dá mais para explicar, né? A gente vai entrar em março amanhã. A questão física não tem mais como explicar o mau desempenho do Flamengo. Mas essa coisa do futebol que é maluca, assim. O Flamengo volta antes, porque a diretoria obriga, porque o BAP obrigou. O planejamento com o Sub-20 não deu certo. Talvez subestimaram o Carioca, acharam que o Sub-20 ia muito bem, né? Enfrentando equipes profissionais do Carioca, subestimaram, a verdade é essa. E aí começou uma bola de neve depois daquele jogo contra o Vasco, que hoje virou um iceberg. Como o Flamengo vai sair dessa, eu não sei, porque o Felipe Luiz é um jovem, né, técnico, começou em outubro de 2024 numa equipe profissional, e ele não tem vivência para poder tentar encontrar alternativas. Ele precisa de ajuda, gente. O Felipe Luiz precisa de ajuda dentro do Flamengo. Talvez o Boto possa ser esse cara que ajude ele lá a encontrar alternativas. E o futebol brasileiro é tão bom que amanhã a gente pode estar falando, né, do Flamengo líder, vencendo todas, jogando fino da bola, goleando todo mundo. Mas vai ser interessante mesmo. O Flamengo do Fluminense, levando-se em conta que o Fluminense deve passar pelo Vasco, não é figurado, mas se for Fla-Flu e o Fluminense ganhar, porque o estadual passou a ter uma importância que não tinha pro Flamengo. É onde o Flamengo pode ganhar um troféu, eliminar essas derrotas de troféu, Recopa, Copa Sul-Americana, Recopa sei lá o quê, e ganhar o Campeonato Carioca. O Flamengo já ganhou 200 mil vezes, mas passou a ter uma importância. Se não ganha o Carioca também, perde, vamos dizer, do Fluminense, aí o bicho vai pegar. Que aí o torcedor vai cobrar mais ainda, intensamente mais ainda. Porque, peraí, nós chegamos em março. Estamos de volta. O time não ganha nada, só perde. Ele jogou 2 vezes contra o Lanús, não fez um gol. Ele fez 2 gols de pênalti. E o Lanús, na verdade, com todo respeito ao Lanús, que é um time de bairro, o time tem uma trajetória,